vamos falar de um desafio que com certeza todo mundo enfrenta. Como é que a gente retoma o controle do nosso tempo nesse ambiente de trabalho moderno, que é uma loucura? Porque, vamos combinar, no mundo que parece projetado para nos distrair, conseguir focar não é mais um luxo, virou questão de sobrevivência. Pois é, afogando em distrações. Só familiar, né? Notificação pipocando no celular, e-mail que não para de chegar, mensagem no chat, é um bombardeio digital o tempo todo. Parece que o caos virou um novo normal no nosso dia a dia profissional. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Se a resposta for sim, saiba que esse sentimento é geral. É uma luta diária contra um fluxo sem fim de interrupções, pedidos para ontem, prioridades que mudam a cada 5 minutos. É um desafio e tanto no mundo do trabalho de hoje. E olha só, essa batalha constante tem um preço, e ele é bem alto. A realidade do burnout é dura. De acordo com o índice Anatomia do Trabalho, 71%. Sim, 71% dos profissionais relataram já ter sofrido de esgotamento pelo menos uma vez. É um número que assusta, que faz a gente parar para pensar no que está acontecendo. E o mais curioso é que, muitas vezes, nós mesmos alimentamos esse ciclo. Dá uma olhada nesse número. 80%. 80% de nós trabalha com a caixa de e-mail ou os apps de mensagem abertos o tempo inteiro. É como deixar a porta da distração escancarada. O resultado, a eficiência vai lá para baixo e o risco de perder prazos e informações importantes só aumenta. Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. A solução não é trabalhar mais horas, e sim trabalhar de um jeito mais inteligente. É aqui que entra a gestão do tempo. E não pense nela como mais uma tarefa chata na lista. Pense nela como uma ferramenta poderosa para a gente sair do modo apaga-incêndio e começar a trabalhar de forma realmente intencional. Então, o que é essa tal de gestão do tempo afinal? Muita gente acha que é sobre fazer mais coisas em menos tempo, sabe? Espremer o dia até não poder mais. Mas o segredo não é esse. O ponto-chave é a consciência. É a prática de usar nosso tempo de propósito, focando naquilo que realmente vai fazer a diferença. E quando a gente consegue fazer isso, os resultados são, uau, transformadores. De repente parece que o dia tem mais horas. A gente finalmente consegue criar uma barreira saudável entre o trabalho e a vida pessoal. E claro, o estresse diminui, o risco de burnout cai, o foco e a produtividade aumentam, e aquele hábito chato de deixar tudo para depois. A gente finalmente consegue quebrar esse ciclo. Beleza, tudo isso soa ótimo na teoria, mas como é que a gente coloca em prática? Vamos ver agora alguns sistemas, alguns frameworks poderosos que já foram testados e aprovados para ajudar a gente a organizar o dia. A ideia é ter mais produtividade e, claro, bem menos estresse. Para começar, a famosa técnica Pomodoro. O genial dela é a simplicidade. Funciona assim. Você bota um cronômetro para 25 minutos e foca numa única coisa, sem distrações. Deu tempo, para tudo e faz uma pausa de 5 minutos. Repita isso 4 vezes. Depois do quarto ciclo, aí sim uma pausa mais longa, de 20 a 30 minutos. Isso funciona porque nosso cérebro precisa desses respiros e essas pausas não são tempo perdido, muito pelo contrário, são essenciais para recarregar as baterias. Ok, mas e para decidir o que fazer primeiro? Temos aqui duas filosofias bem diferentes, mas super poderosas. A primeira é a Eat the Frog, ou engolir o sapo. A ideia é simples. Comece o dia fazendo a tarefa mais chata, a mais difícil. Resolva logo isso e o resto do dia flui, que é uma beleza. A outra abordagem é o princípio de Pareto, a regra do 80-20. Aqui a lógica é outra. Identificar e focar naqueles 20% de tarefas que vão te dar 80% dos resultados. Qual é a melhor? Bom, aí depende do seu estilo. E tem mais uma técnica que vale muito a pena, o time blocking, ou bloqueio de tempo. Em vez de uma lista de tarefas solta, você literalmente bloqueia horários na sua agenda para cada tipo de atividade. Por exemplo, das 9 às 10, só e-mails. Das 10 ao meio-dia, trabalho criativo, sem interrupção. Isso é poderoso porque reduz o gasto de energia que a gente tem toda vez que pula de uma tarefa para outra e ajuda a manter o foco. Agora, vamos sair um pouco dos grandes sistemas para falar de pequenas ações com um impacto gigante. Porque no fim do dia, não precisa virar a vida de cabeça para baixo. Às vezes, as mudanças mais simples são as que funcionam melhor. E aqui vai uma vitória rápida que dá para implementar agora mesmo. Silencie as notificações. Coloque o celular e o computador no modo não perturbe. Pensa bem, cada vez que uma notificação aparece, ela quebra a sua linha de raciocínio. Só de criar 1 ou 2 horas de foco total sem ser interrompido, nossa, já é uma vitória em tanto. Outro hábito que muda o jogo. Planeje o amanhã ainda hoje.
Use os últimos 5 minutinhos do seu expediente para definir as prioridades do dia seguinte. Isso acaba com aquela ansiedade de manhã de não saber por onde começar. Você já chega com o plano, com clareza, pronto para agir. E a terceira vitória rápida, vamos abandonar de vez o mito da multitarefa. O nosso cérebro não consegue focar em 2 coisas ao mesmo tempo. O que a gente chama de multitarefa é, na verdade, o cérebro pulando de uma coisa para outra. E isso drena nossa energia e aumenta a chance de errar. O segredo da eficiência de verdade, uma coisa de cada vez. E falando em pausas, olha só que dica genial da Elis Melendes, a festa dançante de 1 minuto. É isso mesmo, levantar e se mexer. Isso mostra que uma pausa não precisa ser nada complicado. Às vezes, só levantar da cadeira e dar uma espreguiçada já é o suficiente para a gente voltar com muito mais pique. Certo. A gente passou por várias ideias aqui, desde sistemas grandes até dicas bem pequenas, mas de nada adianta saber tudo isso se a gente não colocar em prática, né? Conhecimento sem ação é só informação. Então, a pergunta agora é: qual vai ser o primeiro passo? Porque, no fim das contas, a grande sacada é essa: gerenciar o tempo é um estado de espírito, é um compromisso que a gente assume, um compromisso de ser intencional com a nossa atenção. Não é sobre o aplicativo da moda, é sobre a decisão consciente de colocar nosso foco onde ele realmente importa. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Não é sobre mudar tudo da noite para o dia. Pense com calma. Qual é aquela uma pequena mudança que, se for feita, pode te devolver 1 hora preciosa já nesta semana? Só